Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E para você que está chegando aqui agora e faz de conta, ou talvez você esteja aqui pela primeira vez, não me conhece, nunca esteve no meu perfil, não sabe do que se trata. Meu nome é Maria Nilde, o assunto neste perfil, aqui do Instagram, no meu perfil, que é Maria Nilde Anchieta, e também no meu canal no YouTube, que tem o mesmo nome, é saúde, é combate e prevenção de toda e qualquer doença crônica não transmissível. E eu estou aqui entrando ao vivo agora e faço isso toda terça e quinta às 19h30, normalmente, às vezes um pouquinho depois, quando me atraso do trabalho, mas sempre, às terças e quinta, entre 19h30 e no máximo 20 horas, eu estou entrando aqui ao vivo para te trazer conhecimentos com base na ciência, ferramentas gratuitas, de eficácia comprovada e adaptáveis a toda e qualquer pessoa ou situação, como também experiências vividas por mim, pelas minhas alunas e alunos, ao longo de todo o meu tempo de trabalho com pessoas adultas, ajudando pessoas a recuperarem a sua saúde, a se livrar de doenças crônicas não transmissíveis diversas. Então, para você que está chegando aqui agora, e agora já sabe do que se trata, já sabe quem eu sou, compartilha esta live, clica nesse aviãozinho no canto direito inferior do teu smartphone e manda o link para aquela pessoa que você ama e que quer ver mais saudável, quer ver com mais saúde. E também para aquela pessoa que você escuta reclamação de dor aqui, dor ali, que te pede dicas sobre um remédio, sobre um chá, sobre uma coisinha milagrosa. Manda também para essa pessoa reclamona, que aposto você não aguenta mais ouvi-la reclamar, porque ouvir reclamação é desagradável, mas reclamar é o que muita gente que está sofrendo faz. Contudo, se você que está aqui é uma dessas pessoas que reclama de dor aqui, dor ali, de não aguento mais, de não tenho força, de não tenho energia, de não dou conta de fazer tais coisas, saiba que reclamar não resolve. Resolve estudar, resolve estar aqui assistindo as minhas lives toda terça e quinta, resolve prestar atenção nos conhecimentos, nos ensinamentos e nas ferramentas, resolve mais ainda implementar, tornar prática tudo isso que você recebe aqui gratuitamente no teu dia a dia, ainda que seja aos poucos, ainda que seja apenas uma parte. Isso resolve. Enfim, e para começar, o assunto de hoje é jejum. Jejum intermitente é a palavra da moda, já tem mais ou menos uma década. Eu acredito que sim, que tem uma década aproximadamente, que fala-se e pratica-se jejum com esse nome, né, de intermitente, mas jejum é algo bem antigo. O jejum em si existe há muito tempo. Mas jejum intermitente virou moda, mas não para todo mundo. Não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que pratica, não é todo mundo que acredita que funciona. Então resolvi, acho que é a primeira vez que vou falar de jejum intermitente por diversas razões. Mas já existe o jejum há mais de 5.000 anos, segundo registros aí, às vezes, talvez exista desde que existe a humanidade. Boa noite! Que bom vê-la aqui! Muito bem-vinda! Então, acredito que sim, o jejum existe desde que existem pessoas no planeta Terra, mas os registros são de mais de 5.000 anos. Consta que as pessoas faziam isso para se recompor das energias quando acreditavam que precisavam enfrentar grandes batalhas, grandes dificuldades. É uma forma religiosa. Acredito que muita gente ainda faz dessa forma. Mas o jejum intermitente, que já tem aproximadamente uma década, é por saúde e funciona muito. E a parte engraçada que eu queria falar, que eu quero falar sobre isso, é que eu faço jejum há bastante tempo, não sei exatamente quanto, diariamente. É bem raro eu
eu suspender por um dia que seja. Às vezes acontece, se tiver alguém que me convida para um café, se for importante para aquela pessoa, eu abro exceção. Mas é bem raro mesmo, é coisa de, nem me lembro, talvez uma vez por ano eu tenha feito nos últimos 3 anos, talvez. E a parte engraçada é que no meio onde eu circulo, junto, onde eu convivo com as pessoas, eu não falo sobre isso, eu não comento. E aí, recentemente, conversando com algumas pessoas, principalmente do meu trabalho presencial, e aí alguém me convidou para um café, porque vira e mexe tem café, aquelas mesas, né, postas, cheias de guloseimas e gostosuras, e alguém falou, olha, eu trouxe tal coisa, vamos lá. E eu disse, não sei porquê, ali naquele momento eu acabei falando, eu estou de jejum. Ah, você faz jejum por religião ou por jejum intermitente? E aí eu fiquei, na hora eu não sabia nem responder, fiquei confusa. Aí eu percebi que eu tinha vergonha de falar que fazia jejum. Só naquela hora, quando alguém me fez a pergunta, quando eu comentei, só com 2 pessoas que eu tinha, vamos dizer assim, mais afinidade, que eu trabalho com muitas pessoas, e é outro universo, as pessoas não estão interessadas em saúde, a maioria não acreditam, não sabem como funciona, não querem saber, estão na sua maioria doentes e nem sabem, outras sabem, e estão se tratando lá da maneira que acham. Então não há muito o que conversar nesse meio sobre jejum, sobre a saúde no nível em que eu entendo, vivo, e prego, né, e apregou, e compartilho por aí. Mas aí naquele dia eu me dei conta e aí eu expliquei, não, eu faço jejum por saúde. E para mim é muito benéfico, mas eu não recomendo para qualquer pessoa. Eu tive cuidado de dizer isso porque realmente eu não recomendo. Se a pessoa está doente, se ela é uma pessoa que come toda hora, se ela tem uma biologia viciada em comida, ela pode ficar mais doente ainda. Precisa de uma preparação, precisa de acompanhamento profissional, precisa de toda uma preparação se a pessoa se interessar. Mas enfim, por que eu quis trazer essa minha situação? Porque eu faço jejum há muito tempo, em média, a minha média é de 16 horas por dia, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos também, dependendo do dia, mas a média é 16 horas. E eu nem comentava com ninguém, eu simplesmente faço, exceto as minhas alunas adultas aqui, elas sabem, porque algumas se interessam e eu acabo orientando da maneira que eu conheço, da maneira que eu faço, e claro, desde que eu entenda que aquela pessoa tem condições de fazer, mas só naquele dia, e é recente isso, deve ter uns 2, 3 meses, foi que eu percebi que eu tinha vergonha de falar que faço jejum diariamente só porque eu estava no meio de uma galera que não tem ideia do que se trata esse tipo de prática, que não tem ideia desse tipo de interesse, que não tem ideia do valor dessas práticas e que, como as pessoas não conhecem e, portanto, não se interessam, é um tanto quanto difícil falar com elas sobre isso. É claro que é. E nem há necessidade de falar com elas sobre isso. Não há necessidade. Mas a necessidade de eu entender, de eu perceber que eu tinha vergonha de uma boa prática. Só porque aquelas pessoas não conhecem e não compreendem, eu tinha vergonha. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. E foi naquele dia que eu entendi. Quando eu conversei com as minhas 2 colegas e falei, eu faço sim, e já tem bastante tempo, é muito benéfico para mim, mas eu não recomendo para todas as pessoas. Acredito que tem que ter uma preparação, tem que ter um nível de conhecimento e tem que ter acompanhamento de um profissional capacitado ou uma equipe multidisciplinar. Porque imagine uma pessoa obesa, com a biologia toda inflamada, doente, acostumada a comer o tempo todo, porque as pessoas obesas, na sua maioria, comem o tempo todo, fazem como as pessoas do jejum. Muitas pessoas que fazem jejum fazem apenas uma refeição por dia. Não é o meu caso, eu faço 2. Mas aquelas pessoas que fazem uma refeição por dia e praticam jejum, elas, enfim, fazem uma grande refeição num dado momento do dia e é só aquela. Eu faço 2 refeições.
E as pessoas que são obesas ou com excesso de peso elevado, mas que ainda não se caracteriza a obesidade, algumas delas comem também, só fazem uma refeição por dia, só que começam a comer quando acordam e só param quando dormem, isso quando param, porque algumas ainda acordam no meio da noite para comer, não suportam, sentem fome durante a noite. Tamanha é a frequência de alimento entrando no seu corpo, e aí a biologia fica viciada, passa um intervalo curto, aquele corpo já reclama. Aquelas células, toda aquela biologia já reclama da ausência de alimento, já quer mais. É bem parecido, é mais ou menos a mesma fala, é uma refeição só, mas é uma refeição contínua, que dura o dia inteiro, quase que o tempo todo. Já a pessoa do jejum, que opta por uma refeição só, ela realmente faz uma refeição grande, essas pessoas comem bastante, mas é uma vez só por dia. E tem resultados, sim, resultados extraordinários. Eu não vou falar hoje dos resultados, dos benefícios para a saúde, porque são inúmeros, são muito grandes, são muito consideráveis. Mas eu queria trazer, basicamente, primeiro essa coisa que eu me dei conta de que eu tinha vergonha de falar, só porque eu estava convivendo em um meio de pessoas que não sabem o que é isso, que não têm o menor conhecimento e nem interesse. Então é como se eu estivesse fazendo algo errado. Ei, não. Pelo contrário, as boas práticas precisam ser propagadas. Então eu me sentia meio que me exibindo se eu fosse falar aquilo para aquelas pessoas, se eu fosse falar sobre aquele assunto. E não é sobre exibir, né? Eu não me dei conta que não era sobre me exibir. Era só sobre me colocar como eu realmente sou, o que eu vivo, quem sou eu, quais são os meus hábitos, respeitando os das outras pessoas também, que eu sempre faço isso. Não, de forma nenhuma, eu tento convencer ninguém de nada. Eu acho que nós somos livres. Eu sou uma pessoa extremamente adepta dessa liberdade de fazer as minhas escolhas e ir até onde eu posso ir, ou deixar de ir onde eu não quero ir, ou deixar de fazer aquilo que eu não quero fazer. E do mesmo modo, eu nunca fui sequer insistente com ninguém. A coisa, para mim, mais valiosa é a liberdade em todos os aspectos que a gente possa acessar. Porque liberdade completa nós não temos. Mas nos níveis em que possamos acessar, eu acho que ela é a coisa mais lícita, mais valiosa, que deve ser respeitada nos seus mínimos detalhes e em todos os aspectos. Então eu respeito, mas naquele comportamento eu estava desrespeitando a minha liberdade, escondendo das pessoas com quem eu convivo semanalmente, porque não é diariamente, é semanalmente, né? Eu dou aula em escolas, e aí cada escola é uma vez por semana, porque sendo da educação física e as crianças têm poucas aulas por semana, é raro ter uma escola que atenda toda a carga que eu preciso fazer semanalmente. Então, cada dia eu estou numa escola diferente, mas eu convivo com aquelas pessoas semanalmente. E aí não é... Só naquele dia eu me dei conta que não tinha nenhuma razão, nenhuma justificativa para eu esconder. Para eu, quando tinha alguma refeição, é comum ter, né? Reuniões são muito frequentes e geralmente, muitas vezes, não são todas as vezes, mas a depender da reunião, do tempo que vai durar, sempre tem um café, um lanche, algo do tipo, e eu só me ausentava daquele ambiente onde estava acontecendo a refeição coletiva lá, eu me afastava dali quando era de manhã, porque estou de jejum, geralmente todas as manhãs, e nos outros horários, porque na maioria das vezes não há ali alimentos daqueles que eu consumo, que eu tenho o hábito de consumir. Então, nas duas situações, eu só me ausentava para não ter que ficar explicando. Mas eu não sabia por que eu não queria ficar explicando. E só naquele dia eu descobri que eu não queria ficar explicando porque eu me sentia constrangida. Porque eu me sentia como se eu estivesse me exibindo para as pessoas, como sei lá, enfim, nem eu estou conseguindo explicar isso direito, talvez eu não tenha ainda compreendido completamente, mas eu me sentia constrangida de dizer... Eu não como esse tipo de alimento, isso é uma coisa que eu acabei tendo que dizer. Acabo tendo que dizer mais cedo, porque as pessoas oferecem muito e algumas pessoas, diferente de mim, são insistentes. Eu não sou insistente mesmo. Mas, quanto ao jejum e outras práticas, eu não costumava falar.
E continuo achando que eu não tenho que sair falando por aí para todo mundo. Não é sobre isso, é sobre viver a minha vida, viver as experiências que eu acredito, fazer aquilo que eu acredito, especialmente aquilo que, do meu ponto de vista, do conhecimento que eu tenho, das práticas, de toda a minha experiência de vida e de estudos também, favorece a minha saúde, que é meu grande objetivo, ter uma saúde cada vez mais elevada, viver de uma maneira com uma saúde em alta performance, sabe? Performar cada vez mais em saúde. Esse é o meu objetivo. E é por isso que eu posso ser mentor em saúde. É por isso que eu posso ensinar as outras pessoas a como se tornar saudável. É por isso que eu posso ensinar outras pessoas a combater doenças crônicas não transmissíveis. Mas, e deixar de mostrar isso, deixar de falar isso quando a oportunidade surge, foi só ali que eu me dei conta de que não tem razão, não tem lógica. E eu entendi que eu tinha vergonha. Vergonha de me sentir exibicionista. Vergonha de me exibir. Porque também, acredito que acontece com a maioria de nós, a gente tem compaixão de quem está sofrendo. Eu tenho muita compaixão por quem está sofrendo. E geralmente tem pessoas obesas que nem percebem que estão sofrendo. Mas é claro que estão. Algumas percebem, porque junto com a obesidade tem uma série de dores nas articulações, falta de energia, até para se locomover. E já é comum essas pessoas, na minha presença, se sentirem inibidas. Pronto, isso é comum. Essas pessoas se sentem inibidas na minha presença, a maioria delas, só pelo fato de que eu sou magra. E como eu já sou uma pessoa, como é que eu posso dizer, cronologicamente madura, né? Adulta, bem adulta, eu gosto de dizer adultona, essa é a palavra que eu gosto, bem adultona. E as outras pessoas que estão trabalhando ali, a maioria também, é como se elas se sentissem constrangidas, porque muitas vezes as pessoas justificam que é a idade, que é por ter sido mãe, e aí os homens justificam de outra maneira. Enfim, ficam encontrando justificativas para o excesso de peso e para outras doenças crônicas não transmissíveis também. É da idade, isso acontece mesmo, é velhice, e por aí vai. E aí eu estou entre elas, e eu sou uma pessoa na mesma faixa etária delas, ou às vezes até um pouco acima, dependendo E então elas, diante de mim, não têm essas justificativas, não se sustentam. E por isso algumas se constrangem, conversam pouco ou não conversam, evitam a minha presença. Isso já aconteceu, isso acontece sempre. E já convivi com pessoas que, na verdade, até se comportavam de maneira agressiva comigo, sem nunca ter tido razão. Acho que eu já até contei numa live aqui, que eu tive uma vizinha que sofreu durante muitos anos. Desde que eu a conheci, ela já era obesa e ela me detestava. Desde o primeiro olhar, ela já me detestou. E eu levei anos para compreender por que ela me detestava. Porque o meu jeito de ser e de viver, o meu comportamento, aquilo que eu represento, aquilo que eu sou, a agredia profundamente. E ela faleceu muito cedo, cronologicamente era mais nova que eu, alguns anos, pouca coisa, mas era, sim. E faleceu de repente, porque, claro, já vinha sustentando várias doenças há muito tempo e não conseguiu reverter, não conseguiu adotar hábitos que pudessem reverter aquilo. Então, um belo dia, de repente, ela teve uma coisa e faleceu. Enfim, as pessoas, algumas pessoas se constrangem, evitam conversar, evitam a minha presença. E eu acho que isso fomentou em mim, ou criou em mim, essa coisa de, a depender de onde eu estou, evitar falar das minhas práticas, dos meus hábitos, daquilo que faço. Tanto que aqui eu nunca falei de jejum, nunca falei. Acho que essa é a primeira vez que eu estou falando de jejum, porque, inclusive, uma universidade dos Estados Unidos, não uma só, algumas já fizeram estudo, mas a Universidade de Johns Hopkins fez um estudo super interessante, um estudo longo, com
mais de 200 voluntários, onde ela tratou do jejum em suas especificidades para poder endossar os benefícios do jejum. E aí é muito interessante que uma grande universidade dos Estados Unidos tenha feito o estudo para poder endossar, para a ciência endossar, é muito interessante. Mas eu acredito que já está na hora de nós voltarmos a valorizar também a experiência humana, a experiência vivida, porque como eu costumo dizer, tudo que os cientistas fazem é observar os acontecimentos, as práticas, os comportamentos e catalogar isso. Eles raramente descobrem mesmo alguma coisa. Eles só observam o nosso comportamento, as nossas experiências e os nossos resultados. Logo, embora depois, ao longo do tempo, a humanidade tenha se afastado e deixado de valorizar o conhecimento empírico, isso, na verdade, é o que dá base até para a própria ciência, na maioria dos casos. Então, eu lamento que precisou de uma universidade, ou diversas, né, mas eu estou falando dessa, ter pesquisado uma coisa que existe há mais de, uma prática que existe há mais de 5.000 anos, que sempre beneficiou a humanidade, que tem inúmeros benefícios para a saúde. Se você tiver interesse, pesquisa lá, busca o estudo dessa universidade, para que você possa ter mais detalhes, porque eu não vim aqui hoje trazer os detalhes, eu queria mais, a priori eu ia falar só da minha experiência com jejum e dessa minha dificuldade em falar sobre, para evitar constranger as pessoas. Como assim? Como assim constranger? É como se eu estivesse carregando uma espécie de trauma, uma espécie de medo, por causa das experiências que eu já vivi, das pessoas se indisporem comigo por causa dos meus hábitos, por causa das minhas escolhas, como aquela vizinha que durante mais de 20 anos, ela morava exatamente embaixo do meu apartamento, e eu moro aqui há uns 25 anos, 25 anos, então ela faleceu, deve ter uns 2 anos, foram mais de 20 anos, em que desde o primeiro olhar ela me detestou, e eu só pensei, tô nem aí, problema dela. Só que conforme o tempo foi passando, e eu estudando tudo que eu podia, inclusive neurociência, foi depois de um longo tempo que eu compreendi que eu a agredia, não propositadamente, mas os meus hábitos. Porque morando exatamente em cima do apartamento dela, circulando o tempo todo nos corredores do prédio, vivendo anos e anos, onde a gente se encontrava com uma certa frequência por morar no mesmo prédio, eu sou aquela pessoa que estou sempre, pelo trabalho e pelas minhas práticas, de roupa de ginástica, de tênis, subo e desço as escadas correndo. A gente mora, né, ela morava em um prédio baixo que não tem nem elevador, são só 4 andares, então a gente sobe e desce escada. E eu faço isso correndo, vou para lá e para cá, e desço, vou para a rua correr, e vou para academia, e já trabalhei em academia e como personal durante aquele período. Tudo isso, todas essas práticas, sempre tive o hábito de ir longe, comprar alimentos orgânicos e frescos, sempre tive o hábito de não permitir que as minhas filhas comessem tal coisa. Quando alguém comprava e presenteava com guloseimas, eu geralmente fazia com que ela escolhesse uma coisinha e doava o restante. Então tudo isso a pessoa tomava conhecimento e só ia fomentando a dor nela. Então, sem querer, só por ter este jeito de ser e de viver, eu a agredia. Não era proposital, não. Essa sou eu só sei ser assim. Às vezes as pessoas dizem, nossa, mas isso não é chato, isso não é incômodo, isso não é cansativo. E eu digo, eu só sei ser assim, é assim que eu sou feliz. E, para minha sorte, né, que eu tenho uma saúde elevadíssima e trabalho diariamente para performar ainda mais em saúde, e foi por isso que eu desenvolvi a Ânima Mentoria, por ter essas experiências e conhecimento profundo em saúde e em combate às doenças crônicas não transmissíveis. E o jejum é sim uma grande ferramenta de combate às doenças e também de recuperação da saúde e de promoção da saúde também. Contudo, jejum não é, no meu ponto de vista,
recomendável para qualquer pessoa, especialmente aquelas que já estão sofrendo com doenças crônicas. Porque estas pessoas têm questões biológicas muito delicadas, as células, a biologia dessas pessoas está muito viciada em frequência de se alimentar, e isso pode agravar ainda mais a saúde delas. Então, toda pessoa, se você que está me vendo agora, ou que vai ver essa live posteriormente, tenha a intenção, só porque eu falei aqui de jejum, e quão é benéfico, e trouxe o nome de uma universidade nos Estados Unidos que pesquisou para finalmente trazer para as pessoas que amam só a ciência, atestar o valor do jejum, né? Já que muita gente, eu também, eu gosto de ciência, gosto muito, sou uma estudiosa. Houve uma época que eu só levava em consideração também o que era atestado pela ciência. Mas eu superei isso, até porque eu me dei conta de que a ciência, que ela faz, basicamente, na maioria dos casos, é observar a vida e as experiências e catalogar, simplesmente isso. Não é sobre descoberta. Nossa, tal universidade descobriu tal coisa, tal grupo de cientistas descobriu tal coisa. Não descobriu nada. Só acompanhou, teve curiosidade, olhou, observou por um período, por um tempo, ou selecionou uma turma e falou, vamos fazer uns testes aqui. Só isso. Não é sobre descobrir nada. Já está acontecendo em algum lugar, já está acontecendo com alguém, já está sendo feito, ou eles desconfiam que se for feito pode ter tal resultado e vão testar, ou só observam mesmo. Muitos dos estudos é só por observação e catalogar. Mas enfim, trouxe por conta disso e também para contar a minha história de constrangimento por praticar bons hábitos. Olha que coisa mais ridícula. Eu me sinto ridícula falando isso, mas eu me senti extremamente constrangida em ficar diante de pessoas que nada entendem sobre isso e, portanto, não se interessam. É como se elas vivessem literalmente em outro planeta, diferente do meu. Ou, na verdade, não elas, porque elas são maioria, eu é que sou de outro planeta, é como se eu viesse de outro planeta e caísse ali no meio delas. Então, nossa, nem posso falar sobre isso, nem vou falar nada, porque vai parecer estranho. Sério, vai parecer estranho sim para elas, mas e daí? Essas sou eu, são as minhas práticas e são práticas excelentes que devem ser propagadas. Eu sei disso e faço isso, só que eu faço aqui, eu faço no meu dia a dia, eu faço entre os meus amigos, os meus familiares, as pessoas que eu convivo, fora do ambiente de trabalho. Mas, acho que eu não sei se eu falei, eu sou nova nesse trabalho. Não tem nem um ano que eu comecei. Então, realmente, eu saí de um planeta e caí num outro planeta diferente, que é totalmente, realmente, averso ao meu universo, ao universo onde eu vivi até então e vivo. Então, é como se eu estivesse aqui num planeta e pulasse para o outro, passasse algumas horas e voltasse para cá. Então, aqui eu sou essa mesma pessoa e falo sobre tudo, e lá eu fico escolhendo as palavras. Olha que coisa. Parei já com isso, tá? Prometo, eu já parei com isso, agora eu não quero nem saber. São as minhas práticas, são boas práticas. Se a pessoa não gostou, ela tem todo o direito de não gostar. Mas, como eu também respeito as práticas dela, ela tem que respeitar. E se ela se constranger, como aquela minha vizinha, se ela se sentir ou magoada, se ela se sentir dolorida, eu vou lamentar. Mas isso eu não posso evitar porque não é sobre mim, é sobre ela. Aquela minha vizinha que acabou falecendo, não era sobre mim, era sobre ela. Ela é que não conseguiu, infelizmente, por causa do seu mindset, por causa da sua mentalidade, por causa das suas formatações mentais, ela não conseguiu transpor obstáculos que ela própria criou para a sua saúde, para a sua vida. E aí praticamente nem teve uma vida, porque se ela morreu com menos de 50 anos, 40, se é que já tinha 40, acho que sim, 40 e pouquinhos, e eu já conheci ela há mais de 20, ela já era obesa e sofrendo, nem viveu. Ela só esteve por aqui durante um período, mas vida mesmo praticamente ela não teve. E isso não é culpa minha, nem de ninguém, nem culpa dela. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade, é sobre ela não ter se aberto
para observar, para aprender, para se abrir, para experimentar novas experiências. E está tudo bem, é um direito dela. Só que isso também não me impede a mim nem a ninguém de exercer os nossos direitos. Então, a partir de então, eu quero ficar atenta para não mais me sentir constrangida onde quer que seja, com quem quer que seja. Porque do mesmo jeito que alguém pode se sentir dor, alguém também pode se inspirar. E a minha ideia é inspirar o maior número de pessoas possíveis, como também ensinar as mesmas práticas que eu vivo, as mesmas experiências que eu vivo todos os dias, e também todo um conhecimento, uma bagagem enorme de conhecimentos com base na ciência, de anos e anos de estudo, e conhecimento de inúmeras ferramentas eficazes, sim, de eficácia comprovada, que eu entrego na Anima Mentoria. O meu programa, com duração de 4 meses, que foi criado para ajudar a você que está sofrendo com 1, 2, 3 ou mais doenças crônicas a se libertar delas de uma vez por todas. A Anima Mentoria acontece encontros ao vivo comigo, de aproximadamente 1h30, uma vez por semana. Então, são encontros semanais, ao vivo, comigo, de 1h30 no mínimo, onde você traz toda a tua situação, desde exames, as tuas preferências, as tuas dificuldades, o lugar onde você vive, aquilo que você tem acesso, as tuas questões específicas sobre as suas doenças, né? Para que a gente possa ir identificando a tua individualidade, as tuas preferências. Nós vamos levar em consideração a tua individualidade biológica, as tuas dúvidas, as tuas dificuldades, as tuas facilidades, para selecionar dentre toda essa bagagem de conhecimento e ferramentas, aqueles que mais se adequam às tuas características, para simplificar o teu processo de transpor as doenças. Para simplificar, para tornar simples esse processo. Não é fácil, é simples. Para que você passe por ele da melhor maneira possível, sem se privar daquilo que você ama, sem aumentar o teu sofrimento. É assim que funciona na Anima Mentoria. Foi para isso que eu criei a Anima Mentoria. E todo passo a passo, todas as ferramentas, todo o conhecimento que é entregue é baseado na necessidade daquele grupo, daquela pessoa que ali está. Tudo com cuidado para que a pessoa consiga, desde o primeiro momento, desde o dia que ela vem para uma mentoria, já comece a reduzir o sofrimento dela, já comece a amenizar as dores e não o contrário. E isso é possível, isso acontece, isso é simples, e todas as pessoas que já passaram pela uma mentoria tiveram sucesso extraordinários, bem acima daquele esperado. E é por isso que muitas vezes nós nos recusamos a aceitar algumas pessoas que se candidatam a entrar para uma mentoria, mesmo sendo um programa pago. Porque quando identificamos que a pessoa tem uma tendência a procrastinar, uma tendência a adquirir conhecimento e não praticar, a não testar os conhecimentos, a não utilizar as ferramentas no seu dia a dia, a não implementar, para nós é um sinal de que aquela pessoa terá menos resultado ou não obterá resultados. Porque o resultado vem da ação, não é do aprendizado. Eu posso aprender, guardar no intelecto uma gama enorme de conhecimento. Se eu não utilizar, aquilo não vai me servir para nada. Por isso que eu digo sempre que conhecimento no intelecto é lixo. Conhecimento só serve, só vale aquele que eu coloco em prática. Então, toda vez que nós identificamos que a pessoa tem essa tendência, nós vamos recomendar que ela espere um pouco mais, que ela continue a me acompanhar aqui no gratuito, que ela implemente os conhecimentos e as ferramentas que recebe aqui gratuitamente, para ela não ter que investir mais dinheiro e tempo, e sem ter a certeza de que vai obter resultados. E quando ela se sentir mais preparada, quando ela tiver obtido resultados, a partir dessa entrega gratuita que eu faço todos os dias, a tendência é que ela se engaje mais em implementar, que ela se sinta mais motivada. Algumas pessoas me esperam motivação de fora para dentro. Então, nestes casos, a gente recomenda que a pessoa espere, que ela implemente aquilo que recebe aqui gratuitamente. Já no caso da pessoa que a gente identifica como
a pessoa implementadora, aquela que está engajada, que vai testar, que vai experimentar, que vai obter resultado, que quando tiver dificuldade vai dizer, olha, eu estou tentando isso aqui, mas não está funcionando, como é que eu faço? Me ajuda aqui. E aí a gente ajuda, porque tem também uma comunidade, todo aquele grupo que está ali, junto com você na Anima Mentoria, vai participar de um grupo de WhatsApp juntos, onde eu também estou e as pessoas que trabalham comigo, respondendo as suas dúvidas diariamente e participando do grupo, as outras integrantes, as outras pessoas que integram o grupo, que estão na Anima Mentoria junto com você, vão trazer as suas facilidades, as suas dificuldades, as suas vitórias, aquilo que foi fácil, aquilo que estão tendo dificuldade, e nós tanto respondemos as perguntas, como compartilham entre vocês, entre os participantes, as experiências, o que é muito, muito encorajador. Estar junto com pessoas que estão buscando os mesmos objetivos, que estão engajadas com os mesmos processos e, portanto, buscando os mesmos resultados e se apoiando, falando a mesma língua. Tudo isso acontece na Anima Mentoria e você, ao final desses 4 meses, já terá caminhado consideravelmente para libertar-se da doença ou das doenças que esteja enfrentando, mas o mais importante, você já vai ter uma gama de conhecimentos e de ferramentas que agora te pertencem, que você vai poder utilizar para o resto da tua vida, e além de melhorar cada vez mais a tua saúde, até chegar em alta performance, até chegar numa saúde elevadíssima, tudo isso reverbera à tua volta. A tua família, os teus amigos, as pessoas com quem você convive, vão aprender, vão se inspirar em você. Então é uma coisa grandiosa que não tem limites. Esse processo de se afastar das doenças crônicas não transmissíveis, de se libertar, de reconquistar a tua saúde, de combater tais doenças, é encantador, é de uma grandeza imensurável. Porque tanto você vai obtendo resultados para si, quanto as pessoas que estão à tua volta vão observando aquilo e se inspirando em você, querendo aprender com você e querendo fazer as mesmas coisas que você. Isso acontece naturalmente com todas as pessoas também que passam pela Anima Mentoria, porque faz parte de outro estudo também, de Harvard, que é você, que foi constatado que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, as pessoas com quem você convive, se você está se tornando mais saudável, se você, aliás, está se tornando saudável, está combatendo a doença, está deixando para trás aquela ou aquelas doenças, as pessoas que convivem com você vão acabar, por convivência e inspiração, a caminhar para o mesmo resultado. Então, Maria Nilde, como que eu faço para entrar para a Anima Mentoria? Simples. Se você está aqui no Instagram, clica no link da minha bio, em seguida no botão Anima Mentoria e responde a aplicação, breve questionário. Se está em outra plataforma, no YouTube ou qualquer uma outra, clica no link na descrição desse vídeo. Nós vamos receber as tuas respostas, vamos entrar em contato com você e ao identificarmos você como uma pessoa implementadora, vamos te mandar o link de compra. O valor para ter tudo isso durante 4 meses, encontros semanais comigo, ao vivo, trazer as tuas dúvidas, as tuas dificuldades, as tuas respostas, os teus exames, identificar a tua individualidade biológica, as tuas preferências e trabalhar considerando cada uma delas para simplificar o teu processo de combater as doenças crônicas e se tornar saudável para valer, por apenas R$ 4.997, que podem ser parcelados em até 10 vezes na Hotmart. Já se identificarmos em você uma pessoa procrastinadora, vamos dizer, ei fulana, ei fulano, acredito que esse não seja o seu momento. Espere um pouco mais, continue me acompanhando aqui no gratuito, implementa os conhecimentos e ferramentas que recebe aqui e brevemente, quando se sentir mais preparada, aplica novamente. É simples assim, para que você não perca o seu tempo e nem o seu investimento. Essa é uma das nossas garantias. E eu vou encerrando essa live por aqui, porque já passou muito do tempo previsto. Agradecendo a você que está aqui presente comigo, quem já esteve e também aquela pessoa que vai ver posteriormente. Mais uma vez, sugerindo que você compartilhe esta live, este vídeo que vai estar disponível no YouTube também em breve, com toda pessoa que você ama e que quer ver mais saudável.
E também com aquela pessoa que você sempre escuta reclamando de dor, reclamando de doença, reclamando de falta de energia. Aquela pessoa que você observa que está sofrendo e que esse conhecimento pode ajudar. Compartilha com ela. E ao compartilhar, explica do que se trata. Diga, aqui, neste perfil, ou esta live, é do perfil da professora Maria Nilde, onde ela entrega conhecimentos embasados na ciência e ferramentas práticas de combate e prevenção de toda e qualquer doença crônica. Então, vem aprender, traz essa pessoa até aqui, essa pessoa que você ama, ou essa pessoa que está sofrendo, para que você possa ajudá-las a se tornar mais saudável, como eu estou fazendo. Um beijo grande, prometo voltar na próxima terça, espero por você.